Existem momentos na vida em que nos encontramos diante de desafios tão profundos que parecem testar os alicerces do nosso ser. Esses períodos, muitas vezes marcados por dor e incerteza, não são acidentais. Eles fazem parte de um plano maior, uma obra divina destinada a moldar quem somos e preparar-nos para o que está por vir. Imagine a cena de um oleiro trabalhando com o barro. Ele molda, pressiona e às vezes quebra o vaso para começar de novo. A princípio, isso pode parecer um processo agressivo, até injusto. No entanto, o oleiro tem em mente a visão completa. Ele sabe o que está criando. Assim também é Deus em nossas vidas. Ele nos molda, permitindo que enfrentemos desafios que nos levam além de nossas limitações e nos aproximam do propósito para o qual fomos criados. Esses momentos de quebrantamento não são fáceis. São como tempestades que parecem intermináveis. Mas é importante lembrar que, mesmo nas noites mais escuras, Deus não nos abandona. Ele está presente, sussurrando esperança e direção para aqueles que têm ouvidos atentos. O quebrantamento é, muitas vezes, o início de algo maior. Ele abre espaço para crescermos, para nos tornarmos versões mais puras e refinadas de quem somos. E, acima de tudo, é uma oportunidade de nos conectarmos mais profundamente com aquele que nos criou. Hoje, quero convidá-lo a olhar para esses momentos de dor sob uma nova perspectiva. Em vez de vê-los como castigo, veja-os como um convite divino, um chamado para crescer, confiar e descobrir o propósito maior que Deus tem reservado para você. Por favor, escolhido, antes de continuarmos, peço com a bênção de Deus para que você se inscreva no canal, curta e deixe seu comentário, pois isso é muito importante para a gente. Muito obrigado e vamos lá. A vida cristã é repleta de momentos em que somos desafiados a sair da nossa zona de conforto, a caminhar por caminhos desconhecidos e a enfrentar lutas que nos parecem insuperáveis. Mas é nesses períodos de desafios que Deus trabalha de forma mais intensa em nossas vidas. O processo de santificação, a jornada de se tornar mais parecido com Cristo, não acontece na facilidade, mas na luta. Deus, como o oleiro, conhece as áreas de nossas vidas que precisam ser transformadas. Ele nos permite passar por situações difíceis porque sabe que, através delas, nos tornamos mais fortes, mais humildes e mais dependentes dele. Cada desafio é uma oportunidade divina para ser moldado à imagem de Cristo. O sofrimento não é um sinal de abandono, mas uma ferramenta de purificação. O apóstolo Paulo nos lembra que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória, acima de toda comparação. 2 Coríntios 4:17. Quando olhamos para os desafios com os olhos da fé, podemos entender que não estamos sendo destruídos, mas sim refinados. Através do processo doloroso, Deus nos santifica. Muitas vezes, sentimos que estamos sendo quebrados, mas isso é apenas o começo da restauração. O quebrantamento é um tempo de preparação. À medida que enfrentamos as dificuldades, podemos confiar que Deus está usando cada momento para nos conformar à imagem de seu Filho. Ele nunca nos dá um fardo maior do que podemos suportar e sempre está conosco em cada passo dessa jornada. Portanto, ao enfrentar seus desafios, lembre-se de que Deus está moldando algo belo em sua vida. O propósito é muito maior do que você pode ver no momento e Ele está trabalhando para torná-lo mais parecido com Jesus a cada dia. À medida que caminhamos na jornada da vida cristã, enfrentamos não apenas desafios externos, mas também resistências internas, aquelas barreiras profundas dentro de nós mesmos. Muitas vezes, essas resistências se manifestam como orgulho, medo ou apego a velhos hábitos que nos impedem de avançar. O quebrantamento nos chama a confrontar essas áreas e a permitir que Deus trabalhe nelas. O orgulho, em particular, é uma das maiores barreiras espirituais. Nos sentimos tentados a acreditar que somos autossuficientes, que conseguimos lidar com tudo sozinhos. No entanto, é apenas quando nos rendemos à total dependência de Deus que podemos crescer verdadeiramente. O quebrantamento quebra essas fortalezas de orgulho e nos ensina a humildade necessária para ser moldado pelo Senhor.
Além disso, o medo muitas vezes nos paralisa e impede que sigamos em frente. Medo de falhar, medo de ser vulnerável, medo de não ser suficiente. Esses medos podem nos manter presos no passado e nos impedir de abraçar o futuro que Deus tem preparado para nós. Mas a boa notícia é que o amor perfeito de Deus expulsa todo o medo. 1 João 4,18. Quando reconhecemos que Ele está no controle, podemos deixar de lado nossas inseguranças e confiar no seu plano soberano. Rompendo com essas resistências, permitimos que o Espírito Santo nos transforme. E mesmo que o processo seja doloroso, ele é necessário para nossa verdadeira libertação. O quebrantamento nos chama a entregar tudo a Deus, nosso orgulho, nossos medos e todas as nossas fraquezas, para que Ele possa usá-los para sua glória. Jesus, o nosso Salvador, é o exemplo perfeito de submissão e coragem. Sua vida e sacrifício na cruz são a maior expressão do amor e da obediência ao Pai. Quando pensamos no processo de quebrantamento, não podemos deixar de olhar para o sofrimento de Cristo, que por amor a nós se entregou à dor e ao abandono. Ele não foi forçado a isso. Ele escolheu obedecer ao plano divino, demonstrando uma confiança inabalável no propósito do Pai. A metáfora do grão de trigo que Jesus usou é poderosa. Ele disse: "Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica só, mas se morrer, dá muito fruto." João 12:24. O sofrimento de Cristo foi necessário para que a salvação se tornasse acessível a todos. Ele morreu para que pudéssemos viver. Esse é o maior exemplo de que, para frutificar, é preciso passar pelo processo de morte. Morte para o ego, morte para os nossos desejos egoístas e, muitas vezes, morte para as nossas próprias vontades. Jesus sabia que o sofrimento não era o fim, mas o meio para um propósito maior. Ele não apenas se entregou à vontade do Pai, mas fez isso com coragem. Sua morte na cruz não foi um ato de fraqueza, mas de extrema força, pois ele confiou plenamente no plano divino. Nós também somos chamados a seguir o exemplo de Jesus. Em nossos próprios momentos de quebrantamento, podemos olhar para Ele e aprender a confiar em Deus, mesmo quando o caminho parece difícil ou incompreensível. Ele é o modelo perfeito de submissão, coragem e amor incondicional. Na caminhada cristã, as provações não são apenas inevitáveis, mas necessárias para o nosso crescimento espiritual. Muitas vezes encaramos o sofrimento como algo a ser evitado a todo custo, mas a verdade é que ele tem um papel essencial na formação do caráter e na revelação do nosso verdadeiro propósito. As provações não são um sinal de rejeição de Deus, mas uma oportunidade divina para avançarmos em nossa fé e maturidade. Sofrer bem é um ato de glorificar a Deus. Isso pode soar paradoxal à primeira vista, mas o sofrimento que é vivido com confiança e fé em Deus é uma expressão poderosa de nossa dependência dele. Quando enfrentamos dificuldades, temos a oportunidade de nos aproximar de Deus de maneira mais profunda, e é nesse processo que ele revela aspectos de seu caráter que não poderiam ser descobertos de outra forma. O apóstolo Paulo fala sobre isso em Romanos 5:3-4, dizendo: "E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, e sabendo que a tribulação produz a perseverança, a experiência, e a experiência, a esperança." Cada provação que enfrentamos tem um propósito. Ela nos ensina perseverança, nos molda para a experiência e, finalmente, nos dá uma esperança que não depende das circunstâncias externas. Portanto, em vez de olhar para o sofrimento como uma maldição, devemos vê-lo como uma oportunidade. Cada dificuldade é uma chance de crescer mais perto de Deus, de confiar mais plenamente em seu plano e de permitir que Ele nos prepare para algo maior. O sofrimento nunca é em vão quando se vive para a glória de Deus. Após o período de quebrantamento, chega o momento da fecundidade, onde os frutos da jornada começam a se manifestar. No entanto, é fundamental entender que essa fecundidade não se refere apenas a ganhos materiais ou visíveis.
Ela se trata de uma colheita espiritual, um amadurecimento que reflete o trabalho de Deus em nossas vidas. Assim como a terra precisa ser trabalhada, fertilizada e quebrada antes de gerar frutos, nossas almas também precisam ser preparadas para receber e gerar o que Deus planejou para nós. José é um exemplo brilhante de como a fecundidade surge após a dor. Ele foi rejeitado, vendido como escravo e lançado na prisão. Mas Deus estava com ele em cada etapa, moldando-o para um propósito maior. Quando chegou o momento, José foi elevado à posição de governante, não para sua própria glória, mas para cumprir um propósito divino, salvar muitas vidas, inclusive a de sua própria família. Sua história nos ensina que a fecundidade que segue o quebrantamento não é para nosso benefício pessoal, mas para cumprir o plano soberano de Deus. Essa fecundidade pode se manifestar de várias formas: em um coração mais compassivo, em uma vida de serviço mais generosa, em uma fé mais profunda e em uma capacidade ampliada de impactar aqueles ao nosso redor. O verdadeiro fruto não se encontra em riquezas ou conquistas externas, mas na transformação interna que nos torna mais semelhantes a Cristo. Se você está atravessando um tempo de quebrantamento, saiba que o Senhor está preparando o terreno para que você produza frutos em abundância. Quando a estação da fecundidade chegar, será a evidência de que Deus tem cumprido sua promessa de transformar suas dificuldades em bênçãos para você e para outros. Quando Deus nos dá a fecundidade, Ele não a concede como um prêmio para nós mesmos, mas como um meio de sermos bênção para os outros. Muitas vezes, a visão de uma vida abundante é centrada em benefícios pessoais, mas a verdadeira fecundidade tem um propósito maior: ser útil no reino de Deus e impactar positivamente aqueles ao nosso redor. A colheita de frutos espirituais não é apenas para acumular bênçãos ou reconhecimento, mas para servir. O exemplo de Jesus é claro. Ele não veio para ser servido, mas para servir. Marcos 10:45. A fecundidade que Deus deseja em nossa vida é uma fecundidade de serviço. À medida que crescemos espiritualmente e somos abençoados, somos chamados a compartilhar essa abundância com os outros, ajudando, apoiando e guiando aqueles que ainda estão em sua jornada. A verdadeira fecundidade traz consigo o compromisso de ser uma bênção, de usar os dons e recursos que Deus nos deu para edificar os outros. Isso pode se manifestar em ações simples, mas poderosas: uma palavra de encorajamento, um gesto de generosidade ou uma escuta atenta para aqueles que precisam de apoio. O fruto que Deus quer de nós é um fruto que abençoa o próximo e, ao fazer isso, reflete a imagem de Cristo para o mundo. É natural desejar que a vida seja uma sequência de momentos de tranquilidade, prosperidade e sucesso. No entanto, a realidade é que todas as estações da vida, seja o quebrantamento ou a fecundidade, têm um propósito. A confiança plena em Deus é a chave para atravessar todas as fases da vida, sabendo que Ele está no controle de cada uma delas. Em tempos de quebrantamento, a confiança é muitas vezes desafiada. O sofrimento e as dificuldades nos fazem questionar se Deus realmente está conosco, mas é justamente nesses momentos que somos chamados a confiar ainda mais. O Senhor não muda conforme nossas circunstâncias. Ele é constante, fiel e imutável, e em todas as estações Ele tem um propósito divino para nossas vidas. Deus nos ensina ao longo de nossa jornada que a confiança nele deve ser incondicional. Quando tudo ao nosso redor parece incerto, podemos descansar na certeza de que Ele está trabalhando para o nosso bem, mesmo que não compreendamos os detalhes do seu plano. Em cada estação, seja ela difícil ou de colheita, a confiança em Deus é a nossa âncora. Por isso, ao atravessar qualquer fase da vida, lembre-se de que Deus está com você. Ele é digno de confiança em todas as estações. Quando descansamos em sua fidelidade, podemos avançar com a certeza de que Ele sempre tem o melhor para nós. Talvez você esteja atravessando um período de dor, de incertezas ou de aparente solidão. O que você precisa lembrar acima de tudo é que Deus está com você em cada passo.
Cada estação tem um propósito, e nenhuma dificuldade é em vão. A Bíblia nos assegura que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8:28. Mesmo quando não conseguimos ver o resultado imediato de nossa dor ou luta, podemos confiar que Deus está trabalhando em nossas vidas de maneiras que não podemos compreender completamente. Ele não desperdiça nenhuma lágrima, nenhum sofrimento. Cada momento é uma oportunidade para Ele nos moldar, nos transformar e nos preparar para algo maior. Portanto, não se deixe desanimar pelas dificuldades. Não perca a fé quando as respostas parecem demoradas. O quebrantamento é uma estação temporária e a fecundidade virá. O melhor ainda está por vir. Você está sendo preparado para algo grandioso que Deus tem para a sua vida, algo que será maior do que qualquer coisa que você tenha vivido até agora. Confie em Deus, pois Ele é fiel. Permita-se ser moldado, mesmo nas estações difíceis. Sua história não terminou ainda. O propósito de Deus para você é eterno e Ele continuará a guiar cada passo do caminho.